Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do estudo dirigido da obra Ciência dos Sacramentos do autor Charles Webster Leadbeater, uma abordagem didática sobre os fundamentos e princípios desse rito cristão. Eu sou o Tony Amaral, diácono na Igreja Católica Liberal e coordeno a missão Monsenhor Leadbeater através da Academia de Treinamento Espiritual. O nosso propósito é oferecer e compartilhar conhecimento, principalmente através do estudo dirigido das obras dos grandes autores da humanidade. Nós estamos no segundo capítulo do estudo dirigido com o tema da Santa Eucaristia. Esse é o nosso vídeo 25 e eu recomendo que você, se você tenha chegado através desse vídeo diretamente, eu recomendo que você confira na playlist aí os outros vídeos que foram publicados antes desse, conforme a nossa sequência. E a nossa sequência didática, nós dividimos esse estudo, organizamos esse estudo em 5 etapas, que são as 5 etapas da própria liturgia da Santa Eucaristia da Igreja Católica Liberal, que são os ritos iniciais que nós já passamos, a liturgia da palavra também, que nós já complementamos, e agora nós estamos na liturgia eucarística, vamos falar do prefácio, e posteriormente nós vamos seguir os ritos da comunhão e concluirmos com os ritos finais, ok? Se você tiver alguma dúvida, se você precisar de alguma orientação, fique à vontade de comentar, desde que com muita consciência, com muita cordialidade. Contribuições, críticas são bem-vindas, ok? Como eu sempre trago aqui no nosso estudo dirigido, lembrando que esse é um estudo dirigido, não é um workshop, não é um seminário, não é uma palestra, não é uma aula convencional. Eu, como seminarista, diácono, mas como seminarista em formação na Igreja Católica Liberal, através do meu próprio estudo, eu procurei compartilhar essa jornada e oferecendo aqui, através desse estudo dirigido, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando ideias centrais do texto, trazendo para cá, e eu estou fazendo aí os meus comentários, as minhas opiniões, e com isso eu estou reforçando o meu próprio aprendizado e deixando aqui disponível para você. Então, nesse momento aqui, esse é um outro vídeo que também está disponível aí no nosso canal, de uma Santa Eucaristia, no qual eu fiz a legenda de acordo com a liturgia, para que você, principalmente para os seminaristas aí da Igreja Católica Liberal, possa auxiliar você na sua jornada de aprendizado, ok? Então vamos começar aqui o nosso estudo, trazendo um destaque do texto que o autor nos traz, sobre o prefácio. Ele fala que, primeiro, o sacerdote assume e endossa enfaticamente a resposta da congregação, reiterando que, em verdade, é nosso dever, a todo momento e em todos os lugares, oferecer esse santo sacrifício de louvor e gratidão. Lembrando sempre que, eu faço sempre questão de lembrar, tudo que está sendo feito de gesto, símbolo, toda ritualística, de comunicação, nada é por acaso. Temos que lembrar, vou sempre retificar isso aqui em todo vídeo. Todo esse evento, toda essa liturgia, ela é uma atividade, um serviço multidimensional. Ele está acontecendo no plano físico, simultaneamente no plano físico, no plano astral, no plano mental superior, plano mental inferior. Ele ele ocorre em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, por isso é importante perceber a importância de cada símbolo, de cada gesto, de cada som. E aqui, logo após a ação anterior, o sacerdote, então, ele se coloca reforçando realmente o que foi dito anteriormente. E aí, quando a gente está falando aqui sacrifício, a visão aqui de sacrifício, sempre que nós falarmos de sacrifício, dentro da liturgia da Igreja Católica Liberal, que foi revista e redesenhada a partir da liturgia anglicana e católica romana pelos fundadores da Igreja Católica Liberal, Monsenhor Wedgwood e Monsenhor Leadbeater, eles reorganizaram, reescreveram a liturgia da Igreja Católica Liberal, buscando exatamente um aspecto vibracional positivo. Então aqui a expressão sacrifício, ela nos remete mais a uma questão de oferta, de disponibilizarmos e de nos apresentarmos, de apresentação ao altar, ok? E não, o sacrifício não no sentido de martírio. Seguindo aqui, essa mesma frase, o autor destaca que, e portanto, o sacerdote passa a invocar o auxílio da hóstia angélica
para que o capacitem a fazê-lo, exercendo assim um dos poderes que lhe foram conferidos pelo elo com as altas esferas criado em sua ordenação. Então aqui nós vamos ver o momento em que o sacerdote, ao reafirmar essa frase, ao reafirmar a atividade anterior, ele começa então a estabelecer uma conexão com um tipo de hoste angélica para que ele possa então realizar o serviço utilizando-se dos dons e das habilidades que lhe foram conferidas na sua ordenação. Seguindo aqui, o autor diz que nesta parte do serviço seguimos exatamente o ritual da igreja anglicana, que em essência é o da igreja romana, exceto que acrescentamos os nomes de algumas ordens angélicas que lá são omitidas. Então aqui o autor está referindo aquelas, no prefácio, aqui ele começa a falar realmente o nome das ordens, e ele traz essa sequência, e aí ele vai explicando que nesse sentido a nossa liturgia, a liturgia da Igreja Católica Liberal, ela se diferencia agregando os nomes dessas ordens em relação à Igreja Católica Romana e Anglicana, ok? Os anjos formam um dos reinos da natureza, ficando acima da humanidade do mesmo modo que o homem fica acima dos animais. Então aqui também é importante o autor destacar aquele sentido dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e angelical e os reinos superiores. Então aqui, e é muito importante que a gente explique isso para a gente compreender, para nós compreendamos também exatamente a dimensão de cada reino. Isso é muito importante o autor trazer essa afirmação aqui, para que quando a gente olha, por exemplo, se você quer saber a nossa dimensão e a nossa limitação, basta você olhar, por exemplo, a nossa relação enquanto seres humanos, reino humano, em relação ao reino animal. Então, assim, o que é... E aí, o autor nos chama a reflexão assim, o que nós estamos fazendo, como nós estamos auxiliando os seres do nosso reino imediatamente anterior. Né? Então fica aí a reflexão, por quê? Porque se os anjos que estão nos reinos superiores ao reino humano, eles têm a capacidade e o ímpeto e a disponibilidade de nos auxiliar, os anjos do bem, então como é que nós humanos também estamos auxiliando e lidando com a evolução das outras criaturas que estão abaixo de nós nos reinos da natureza, né? E aí nós vamos ver que infelizmente nós não estamos fazendo o nosso dever de casa em termos de evolução. Há pelo menos tantos tipos de anjos quantas raças há de homens. E em cada tipo há muitos graus de poder, intelecto e desenvolvimento geral, de modo que, em suma, temos centenas de variedades. Então aqui está explicando que as hostes angélicas que estão principalmente envolvidas nesse serviço, elas tão variadas como nós temos raça, credos, habilidades, culturas. Os anjos também eles vão ter, assim como a nossa organização social humana, num nível, claro, mais elevado, eles também vão ter a sua organização, chamada de organização social. Os anjos existem, assim como os homens, para glorificar a Deus e amá-lo para sempre. E o método indicado para tal glorificação é, primeiramente, pelo autodesenvolvimento, que os homens chamam de evolução, e, em segundo lugar, pelo serviço. Aqui o autor vai destacar, então, a importância do serviço, principalmente esse serviço eucarístico, na construção da nossa evolução. Mas ele também destaca que a grande jornada de evolução humana, da alma humana, passa primeiramente pelo autodesenvolvimento. Ok? Seguindo aqui, o autor destaca que esse serviço é de vários tipos. E só uns poucos deles, trazem os anjos ao contato com os seres humanos, principalmente com as cerimônias religiosas. Aqui nós vamos ter o autor vai trazer um pouco da dimensão angelical, e aqui nós estamos falando realmente, sempre vamos frisar isso, né, de frequência vibracional, frequência de pensamento, frequência, né, das energias. Essa frequência, então, quando você pega seres de alta consciência, de alta evolução, temos que entender que a condição humana, a condição do plano físico, ela é uma realidade extremamente densa, ela é extremamente pesada para um ser de uma escala superior, de uma ordem superior, descer aqui nessa dimensão. Por isso é que é tido, inclusive, a expressão de sacrifício, ou seja, a descida à matéria, ela é para um ser de luz
de alguma forma, ela é um sacrifício, ela é dolorosa. Por quê? Porque ela se trata quase que uma involução. Ele tem que degradar para poder ser compatível, se compatibilizar a esse plano dimensional, né? Então, essa é a importância. E aí, existem vários tipos que ele está falando aqui, mas a capacidade, mas poucos são realmente aqueles que estão disponíveis para nos auxiliar em termos de conexão no plano físico. O autor explica um pouco mais aqui, né, que os anjos têm sido divididos em 9 ordens. Os nomes usados por elas nas escrituras são os dados nessa liturgia, aqui no prefácio. 7 correspondem aos grandes raios de que é composto o sistema solar, e 2 podem ser chamadas de cósmicas, já que são comuns a todos os sistemas, a outros sistemas. E aqui a gente falando dos 7 raios, nós estamos falando também da fraternidade universal. É assimilado a cada ordem um departamento definido de trabalho, e representantes de cada uma são invocados em toda a Eucaristia para se encarregarem de qualquer coisa que esteja dentro dos limites do seu departamento. Então aqui ele também deixa muito claro que há uma organização em termos de sistema, em termos de ordem, em termos de produtividade, né, cada um fazendo de hierarquia, de organização, para que cada um cumprindo a sua função em cada momento, realmente o serviço possa ser executado com excelência. Sendo largamente o serviço o método da evolução angélica, uma cerimônia como a Eucaristia lhes oferece uma oportunidade extraordinariamente boa e eles não tardam em se valer dela. Ou seja, os anjos também, para o seu processo de crescimento, toda dificuldade, a dificuldade, ela sempre é a outra face da oportunidade. Então, quando eu preciso de algo, a outra face da minha necessidade, da minha dificuldade, é a oportunidade de alguém me auxiliar na solução dessa minha necessidade. Aqui no desenvolvimento angelical, no desenvolvimento humano e angelical, não é a mesma. A minha necessidade de evolução passa automaticamente pelo serviço e apoio dos anjos. E ao realizarem esse apoio, também eles estão tendo a oportunidade de servir e aprender no sentido de evoluir. O autor destaca aqui adiante como Cristo é o líder de todas as religiões, vastas hostes deles estão sempre em seu redor, esperando avidamente para correr ao longo da linha do seu pensamento. E assim se passou a dizer que ele envia anjos para desempenhar certos atos, como as asperges, por exemplo. Então o autor está afirmando aqui que dentro da liturgia é uma oportunidade, e aí os anjos, estando na linha de comando do Cristo, automaticamente eles também estão aguardando para poder nos auxiliar, porque esse é o processo, esse é o serviço que o Cristo colocou à nossa disposição para o nosso benefício e crescimento. Assim como dentre o séquito em torno do Senhor há sempre um anjo pronto para assumir a direção do serviço eucarístico, quando é emitido o chamado do asperges, igualmente há representantes daquelas 9 ordens sempre prestes a responder o chamado do prefácio. Então isso aqui, então é importante entender que à medida de cada ritual dentro da liturgia, você vai tendo gradações, e você vai tendo uma série de ordens, uma série de hierarquias, o plano astral, os planos superiores vão se movimentando de acordo com a vibração e entrega de cada etapa, de cada serviço realizado na Santa Eucaristia. Em uma celebração comum, é o anjo diretor quem primeiro responde, e ele parece arranjar todo o resto. Mas em uma celebração solene ou em uma missa cantada, porque a melodia usada para os versículos tem sido sempre praticamente a mesma ao longo dos séculos, todos imediatamente a percebem assim que ela ressoa. E os que estão na ordem citada estão preparados para descer instantaneamente assim que o sacerdote canta os nomes das classes. Então, esse chamamento no prefácio dessas ordens angelicais, eles são são percebidos quase que instantaneamente por causa dessa relação multidimensional. E aqui o autor explica que exatamente a idade, o fato dessa atividade ser a mesma, praticamente a mesma, e vibrar em termos musicais. Aqui nós estamos falando, o autor, tanto o Monsenhor Wedgwood quanto o Leadbeater, eles são extremamente atenciosos em relação à vibração. E principalmente o Wedgwood, ele vai trazer muita importância da música, da musicalidade na ritualística para um processo devocional que vai realmente estabelecer conexões com os anjos. E esses anjos estão organizados
para atender reciprocamente à medida de que cada serviço é realizado, e cada serviço vai trazer a sua vibração e a sua função dentro da construção do edifício eucarístico e a realização da Eucaristia. Ok? Então nós chegamos aí à conclusão de mais esse vídeo, de mais esse estudo, etapa 25, 25ª, do estudo da ciência dos sacramentos, essa obra do Monsenhor Leadbeater. Então eu agradeço você, mais uma vez, colocando aqui os meus contatos, os meus canais à sua disposição. Então, espero você, agradeço pela oportunidade de aprender e servir e compartilhar esse conhecimento, e te encontro então no próximo vídeo. Tchau!